Olha, Matrix foi, sem dúvida, um dos filmes que marcou a virada do milénio. Mas é muito mais do que só aqueles efeitos especiais que, na época, nos deixaram de queixo caído. É uma reflexão filosófica das grandes. Acho que ninguém sai daquele filme sem ficar com uma pulga atrás da orelha. Afinal, o que é real? E tudo começa com esta frase, não é? Acorda, Neo. Isso não é só um comando a piscar num ecrã de computador. É o pontapé de saída para uma jornada que, na verdade, já tem uns 2400 anos de história. E é aqui que a coisa fica mesmo interessante. A profundidade toda do filme vem daí. Matrix é, basicamente, uma releitura perfeita e moderna da famosa alegoria da caverna de Platão. Quando a gente segue os passos do Neo, na verdade estamos a refazer a jornada do filósofo. Então vamos mergulhar nisto, seguindo 5 passos essenciais. Vamos começar com o despertar, aquele momento em que se percebe que alguma coisa não bate certo. Depois vem a escolha, que não dá para fugir. A seguir, o caminho para a iluminação, para entender a verdade. E depois, a importância do retorno. E no fim, vamos tentar perceber qual é a nossa pílula vermelha. E o primeiro passo, claro, é este, o despertar. Começa tudo com aquela sensação estranha, aquele desconforto, a percepção de que o mundo que conhecemos talvez não seja tudo o que existe. O filme é genial nisto, porque desde o início já vai largando umas pistas. O acorda, no ecrã do Neo, é um chamado para um despertar filosófico, claro. E o famoso segue o coelho branco é uma referência direta a Alice no País das Maravilhas. Um convite para mergulhar de cabeça numa realidade totalmente nova e desconhecida. E pronto, isto é a alegoria da caverna de Platão em estado puro. É exatamente aquele momento em que um dos prisioneiros se apercebe de que as sombras que vê na parede a vida inteira não são reais. São só projeções controladas por outras pessoas. É a consciência, muitas vezes dolorosa, de que a realidade que conhecia era uma ilusão. E o filme ainda nos dá uma dica visual espetacular sobre o estado de espírito do Neo. No quarto dele, há um livro Simulacros e Simulação, aberto num capítulo sobre o niilismo. O niilismo é exatamente esse sentimento de vazio, a ideia de que a vida talvez não tenha sentido. Um sentimento que o Neo já tinha, muito antes de saber que a sua vida era literalmente uma mentira. Pois é, uma vez que essa semente da dúvida é plantada, não há mais volta a dar. O despertar leva-nos inevitavelmente a um ponto de viragem, e esse é o segundo passo, uma escolha crucial e irreversível. E quem é que nos oferece esta escolha? O Morpheus. E claro que o nome não foi escolhido ao acaso. Na mitologia grega, Morpheus é o deus dos sonhos. É ele quem tem o poder de nos manter a sonhar ou, se quisermos, de nos acordar para a realidade. E para a gente entender bem o peso desta escolha, o filme dá-nos 2 personagens que são o espelho uma da outra. De um lado, o Neo, que é um anagrama para One, o Um, que escolhe o caminho difícil para se tornar completo. Do outro, o Cypher, cujo nome vem de zero, que representa o vazio, o nada, e que escolhe esse vazio confortável. O caso do Cypher é muito forte, não é? Ele mostra exatamente o que significa tomar a pílula azul. Significa trocar a verdade por uma vida de recompensas vazias. Ele quer o sabor do bife, mesmo sabendo que não é real. Mas em troca, nunca vai sentir um amor verdadeiro, uma felicidade genuína, porque ele escolheu, conscientemente, viver uma mentira. Muito bem. Depois de fazer a escolha difícil de engolir a pílula vermelha, a jornada entra na sua fase mais transformadora. Chegamos ao terceiro passo, a iluminação. Mas o que é que acontece quando se entende, finalmente, como o sistema funciona? É aqui que o jogo muda completamente. A jornada deixa de ser sobre apenas observar as sombras e passa a ser sobre entender a luz que as cria. A grande virada aqui é que o objetivo final não é derrotar o sistema, não é lutar contra os agentes, é encontrar o sol da verdade. É como sair da caverna e ver o mundo como ele é de verdade, pela primeira vez. Sabe aquela cena icónica em que o Neo deixa de ver pessoas e prédios e passa a ver só aquelas linhas de código verde a cair? Naquele momento, ele está a encontrar o que os filósofos gregos antigos chamavam de arqué, a essência fundamental, o código-fonte de todas as coisas. E quando ele entende isso, ganha o poder de reescrever as regras do jogo. É por isso que ele consegue derrotar os agentes, de dentro para fora. Mas calma, a jornada ainda não acabou. E agora vem a parte que muita gente esquece quando fala da alegoria de Platão. É que para Platão, a jornada não termina quando a pessoa sai da caverna e vê a luz. Não. O verdadeiro teste, o teste moral mesmo, é ter a coragem de voltar à escuridão para ajudar os outros a verem a verdade também. E como o próprio Morpheus avisa ao Neo, essa é a parte mais perigosa. Porque o sistema, claro, foi feito para se proteger.
Mas o mais chocante é que muitas das pessoas lá dentro não querem ser libertadas. Elas estão tão acostumadas à sua realidade, por mais falsa que seja, que vão lutar com unhas e dentes para defender as suas ilusões confortáveis. Ok, filosofia, Platão, Neo, tudo muito interessante. Mas o que é que esta jornada de 2400 anos tem a ver connosco hoje, no nosso dia-a-dia, onde não há pílulas literais para escolher? A grande lição é esta. A nossa pílula vermelha não é um objeto, é uma atitude, é uma mudança de mentalidade. O nosso caminho para fora da caverna não exige lutar contra agentes de facto preto, mas sim lutar contra as nossas próprias suposições e o nosso próprio conformismo. Na prática, é começar a fazer perguntas. É ter a coragem de parar e pensar sobre o sentido das coisas. Questionar o que está por trás do que acontece, das notícias que lemos, dos sistemas em que vivemos. É procurar a verdade, mesmo sabendo que, muitas vezes, ela não vai ser agradável. E tudo isto nos deixa com uma pergunta final, que talvez seja a mais importante de todas. A jornada do filósofo não começa lá fora a lutar contra o mundo. Começa aqui dentro, com a coragem de nos questionarmos. Então a verdadeira pergunta é: que ilusões estamos, cada um de nós, preparados para questionar hoje?